Boa noite, irmãos. Paz seja com todos, amém? Espero que esteja tudo bem, né? Mediante a tudo que está acontecendo. Minha oração é que Deus, pela tua misericórdia, pela graça, possa abençoar da sabedoria a homens para que possam, mais rápido possível, encontrar uma solução para tudo que está acontecendo. Então, mediante isso, nós vamos orando e passando esperança para as pessoas de, da fé que nós temos. Nós cremos que Jesus está conosco todos os dias. Mas eu resolvi fazer esse vídeo para passar para vocês uma recapitular muita coisa que nós vimos, né, da bibliologia, e também passar aulas novas. Isso tudo para que vocês fiquem por dentro, para que vocês não apaguem essa chama do conhecimento. Agora que o seu cérebro já esticou um pouquinho, exercitou um pouquinho, dói pra caramba, eu sei, mas você vai sentir falta. Então, como nós estamos falando sobre bibliologia, eu quero recapitular, né? Como eu disse, o que é bibliologia? Por quê? Você já parou para pensar como surgiu a escritura? Por que surgiu a escritura? Por que a Bíblia chegou até nós? Por que eu e você temos uma Bíblia? Você já parou para pensar como que isso se deu? Nós vemos, às vezes, na televisão, aqueles rolos grandes, né? As pessoas carregando lá em Israel, né? Nessas matérias. E eles falam, como que ela chegou a esse pequeno livro que nós temos aqui? Eu tenho algumas e você tem na sua casa. Como que isso chegou na sua casa? Como que isso chegou ao seu conhecimento? Quantos escritores escreveram a Bíblia? Quanto tempo demorou para escrever? Quem é o autor da Bíblia? Então, são essas as perguntas que nós vamos responder, porque bibliologia vem da palavra bibliologia, ou seja, Bíblia, biblio e logia, que é estudo. Então, estudo da Bíblia. Então, estudo das Escrituras. Então, essa é a definição de bibliologia. Então, nós vamos estudar então a origem, a composição das escrituras, toda a estrutura da Bíblia, o processo de escrita, aí como que ela chegou até nós, né? Qual foi o caminho que ela percorreu para chegar à minha, à sua mesa, à minha, à sua prateleira. Então, é isso. Então nós sabemos que a Bíblia ela é uma mensagem de Deus aos homens, certo? Então nós já vimos isso. Então a Bíblia é uma mensagem de Deus aos homens. Então o que seria isso? Seria a automanifestação de Deus. Como assim? Nós só podemos conhecer a Deus naquilo que ele se revela. Nós não podemos colocar Deus numa mesa e dissecá-lo. Nós não podemos colocar, sabe, estudar partes de Deus. Porque Deus, ele é. Quem é Deus? Deus é um ser a partir do qual nenhum outro pode ser. Podemos usar essa definição. Ou seja, se nós entendêssemos sobre Deus e sabêssemos tudo sobre Deus, ele não seria Deus, seríamos nós. E porque ele é Deus, nós não podemos compreendê-lo na sua completude, ou seja, por completo. Então nós o conhecemos naquilo que ele se mostra, que isso chama-se auto-manifestação de Deus. Então nós só podemos conhecê-lo naquilo que ele se revela. Porque Deus, ele é transcendente, ou seja, ele transcende. Ele é um ser que está acima de nós, ele está infinitamente superior a nós. Isaías vai escrever que Deus vai inspirar Isaías a escrever dizendo que ele habita no alto e sublime monte. Então são essas as coisas, porque nós somos seres finitos, Deus é infinito. Então são essas diferenças. Então a escritura
sagrada, a Bíblia, ela tem como objetivo ser relacional, ou seja, um Deus que quer se relacionar com o homem e ele se mostra. Bem? Então, seja, a escritura ela é relacional. É um Deus que quer se relacionar. Por que, ele mandou escrever? Porque ele quer se mostrar. Deus quer se fazer conhecer. Então, por isso que ele chama todos os homens de todos os povos, todas as línguas, a conhecê-lo. Então, a escritura ela tem essa razão, ela tem a razão de ter esse relacionamento com o homem e de mostrar o caminho correto para o homem. Por isso que Deus ele tem um plano de redenção ao homem. Então, ou seja, é uma revelação que Deus traz ao homem para levar o homem de volta a Deus. Porque em algum ponto se perdeu esse relacionamento. Então precisamos das escrituras, por isso nós vamos estudar. Então, como eu disse, revelação. Então, Deus, só podemos conhecer a Deus naquilo que ele se revela. Então, revelação nas escrituras, nós podemos definir revelação como o ato ou efeito de se revelar, ou seja, revelar-se. Então, ou seja, ela só tem sentido nisso, né? Então, a revelação é o ato de se revelar. Então, Deus ele faz isso. Nós recebemos essa revelação do próprio Deus. Então, essa definição de revelar, de tornar conhecido, de descoberto, ou seja, aquilo que estava encoberto agora desvendar, então isso é conhecido como a manifestação de Deus, a automanifestação de Deus. Revelação, então, seria, resumidamente, automanifestação de Deus. Então, na classificação teológica, nós temos dois tipos de. Nós trabalhamos com dois tipos de conceitos de revelação, que é a revelação geral. O que seria a revelação geral? Revelação geral, ela é aquilo que Deus comunica a todo ser humano que ele é Deus, que ele é o criador de todas as coisas, que ele quer se fazer conhecido a todas as pessoas, ele quer mostrar para todas as pessoas do mundo que ele existe. Então, por isso que o escritor da Bíblia vai dizer que Deus lá mandando escrever, inspirando para escrever, ele diz que o desejo dele é que todos venham ter esse relacionamento com ele. Então por isso que Deus ele tem essa revelação geral. Ah, mas até para o cara que está matando agora, sim, até para o cara que está matando agora. Porque Deus ele é misericordioso, cheio de graça e você vai estudar isso mais para frente. Mas então Deus ele tem essa revelação geral, que é mostrar ao homem que existe um criador, existe um ser que transcende, existe Deus. Dentro da revelação geral nós vemos isso através da natureza. Como que a natureza se formou. A natureza é tudo muito junto, muito ligado. As coisas, sabe, uma depende da outra. Para ter água, as árvores têm que existir toda a plantação, então tem que existir tudo isso, o ecossistema, tudo muito interligado, todas as coisas, elas são muito ligadas. A Terra, se fosse mais perto do Sol, não teria vida, se fosse mais longe, não teria vida, ela está no lugar certo. Isso não é um acidente. Alguém projetou isso, alguém planejou. Então, esse é um jeito de revelação geral. Romanos 1,20 vai falar que o Deus sendo conhecido através das coisas criadas não glorificaram a Deus como Deus, mas antes glorificar a criatura, louvar a criatura ao invés do Criador. Então, Salmos também 19,1 vai falar sobre isso. Então, essa é o tipo de revelação geral. A história também. A história, no geral, ela tem por trás um criador. A história nos revela, a maioria das culturas, ela tem como base essa crença de um Deus que fez todas as coisas.
nós estudamos a história, a historicidade, né? Porque como eu sei que a Bíblia é verdade? Como eu sei, igual, você crê na Bíblia, certo? Mas me prova que a Bíblia é verdade. Como você me prova que a Bíblia é verdade? Como você me fala, olha, me mostre evidências. Não vai falar para mim que, ah, não, a Bíblia é a palavra de Deus. E aí? Não, me dê evidências que essa palavra é verdade. E como nós podemos dar evidência que essa palavra é verdadeira? Aí nós temos vários conceitos, como a veracidade histórica. Ou seja, a Bíblia cita o início da população mundial e bate com as pesquisas da ciência. A Bíblia fala do início da população lá na Mesopotâmia, após o dilúvio, né, pós-dilúvio. A história do mundo tem a história do dilúvio em alguns povos, muitos povos da antiguidade tinha isso, inclusive o escrito mais antigo do mundo é a Epopeia de Gilgamesh, que é falando sobre a inundação do mundo. A própria história da Bíblia de Deus dividir a parte seca com a parte das águas e houve divisão. Um planeta Terra, ele, se você colocar ele junto, ele se encaixa. E aí a ciência já prova isso. Então, Deus mostra através da história, através de todas as coisas, que ele é Deus. Que ele é um. Existe um Criador, existe alguém que projetou tudo isso. Nós vemos a história de Daniel mesmo, que ele pauta a história como vai acontecer. A própria constituição do ser humano. O homem ele é físico, ele é emocional, ele é moral, ele tem a parte religiosa. Deus, existe um Deus por trás disso tudo. Porque como que eu sei sobre certo e errado? Só tendo um ser perfeito e bom que poderia colocar dentro de nós isso. Existe dentro de nós, isso está lá na Bíblia também, um senso de eternidade. Deus colocou a eternidade dentro de nós. O homem, ele é um ser religioso por essência. Coloque um homem afastado no mundo e sozinho, ele vai ter essa essência de olhar para alguém que é superior a ele. Ele vai ter esse desejo, porque Deus colocou o espírito no homem. Nós somos seres espirituais. Por isso que o homem, ele é o único que adora. Os animais, a Bíblia diz que toda a criação louva a Deus. Mas o homem é o único que adora. Porque o homem tem o espírito. Então, essas são as essências e tudo isso, o homem pode chegar ao conhecimento de Deus. Então, a revelação geral, ela proporciona um conhecimento de Deus limitado. Limitado, ou seja, não salvífico. Platão e Aristóteles ele conseguiu pelos trâmites da ciência e da lógica banir os conceitos politeístas e pagão, entendendo que existe um único Deus. Então, dentro disso, irmãos, isso é revelação geral. Ela não é salvífica, mas ela faz com que o homem possa conhecer, sim, a Deus. Possa saber que Deus existe. E existe a revelação especial. A revelação especial, ela tem, como diz a própria palavra diz, especial. Ou seja, essa revelação ela diz respeito a comunicações particulares manifestações de Deus para certas pessoas. Então, como seria a forma de revelação especial? A Bíblia está cheio disso. A Bíblia é uma revelação especial porque ela foi Deus pediu para escrever. O primeiro escritor da Bíblia, que é Moisés, ele escreveu a Bíblia e Deus mandou ele escrever.
É uma forma de se revelar. Deus se revelou, Deus se mostrou. E ele pede: escreve isso que eu estou me mostrando. Então escreve, que essa é uma forma de revelação especial fantástica, que podemos conhecer a Deus. Por isso que a Bíblia ela não é qualquer livro. A Bíblia fala conosco. A Bíblia, Hebreus vai falar isso, vai falar que ela é capaz, ela é apta para discernir os pensamentos humanos. E ela é mais cortante com a espada de dois gumes, ao ponto de penetrar a alma e o espírito do homem. Então, Deus, ele tem isso. Deus, ele se revela dessa maneira, de forma especial e salvífica. Então, essa a revelação especial, ela é salvífica, ela salva. Ela é uma revelação pessoal. Deus se, porque e isso quando Deus ele se revela a Adão, Deus se revela a Adão, isso é uma revelação especial. Deus, ele faz alianças com Noé. Deus faz aliança com Abraão. Deus, ele conversa e se mostra para Moisés e fala que ele é o grande eu sou. Então, Deus ele firma essas alianças. Os próprios salmistas, eles retratam as experiências pessoais que eles têm com Deus. Então, isso tudo é uma forma de revelação especial. E aí, é, nós temos a natureza antrópica da revelação especial, que é o que seria isso? Ô, professor, o que é isso? Revelação antrópica é Deus ele tem que falar com o ser humano de uma forma que o ser humano entenda. Como assim? Igual, Deus tem pé, Deus tem mão, Deus tem ouvido. É algo para refletir. Deus é espírito, irmãos. O Deus que se apresenta no Apocalipse e no o próprio livro de Isaías é um Deus que ninguém consegue discernir. E no trono havia raios, trovões e tudo. Sardônio, as pedras, mas por que está lá na escrito? Porque Deus precisa se mostrar ao homem. E Deus fala: olha, eu sou aquele que está atento a você. Não que eu tenha ouvido, mas eu estou atento. Eu sou um Deus pessoal, eu sou um Deus que está aqui e se importa com você. Então, essa é a questão. Igual você fala comigo, igual fala com a criança de 1 ano, 2 anos? Não. Porque até mesmo ela não entenderia. Então, nós não sabemos, nós somos, irmãos, menos. Você não é tudo isso que você pensa. Você é infinitamente inferior a Deus. A Bíblia fala que nós não sabemos quem somos, mas saberemos o dia que Ele vir, nós saberemos quem Ele é e como somos conhecidos. Então, menos. Então Deus fala com você de uma forma que você entenda. O próprio Jesus citou isso, ele falou: se eu falo de coisas humanas e vocês não entendem, como entenderão se eu falar das celestiais? Menos. Então Deus, ele fala, ele usa tudo isso para mostrar ao homem. Por isso que é especial. É para mostrar o caminho correto. É como se pegasse na mão da criança e falasse: olha, é aqui, ó, é por aqui. Então é por isso que chama-se revelação especial. E a maior revelação especial é o Filho de Deus. E o Verbo se fez carne, João capítulo 1, e habitou entre nós. Essa é a maior revelação. Isso na teologia chama-se kenosis. Kenosis, então, que é Deus deixar a sua glória e descer e vir estar conosco. E ele mostra isso. Ele fala: eu sou o caminho, porque é a revelação especial para o homem. É a maior revelação especial. Eu sou o verbo, eu sou a palavra. Eu sou. Então você pode ver que ele cita várias vezes: eu sou o pão da vida, eu sou a ressurreição e a vida, eu sou a luz do mundo, eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. Eu sou o pai também. Oh, mostra, não.
Eu sou o Pai. Como eu estou no meio de vocês, então, ou seja, eu venho trazer isso a vocês. Nós vimos a glória do Pai entre nós. Então, é isso. Jesus, ele, por isso que ele traz isso ao homem. Revelação especial, então, é isso. Ela é especial por causa de tudo que Deus fez. A manifestação na sua igreja, a própria igreja é um tipo de revelação, porque Deus nos chama a ser igreja, sal para o mundo, a continuação dele. Por isso que o próprio João vai citar isso, que o Espírito Santo faria isso em nós. A luz do mundo somos nós somos colocados lá em cima, todo lugar que estamos, para quê? Para iluminar a todos. Essa é a igreja, né? Então Deus se manifesta. E eu louvo a Deus por isso. Então, e a revelação especial também ela é gradativa e progressiva. Como assim? Como saberíamos que Cristo, quem era Cristo, se não houvesse os profetas e os pais, os patriarcas, todos eles? Então, houve sim, foi gradativo, foi progressivo, houve a esperança de um Messias e depois a revelação desse Messias na pessoa do Cristo, de Jesus. Então, ela é progressiva, ela vai sendo aos poucos sendo mostrada, discernida, é como se vai se abrindo as cortinas e nós vamos vendo o que está acontecendo. Então, essa é a ideia, né? A revelação ela não vem de tudo, não. Ela vai te mostrando aos poucos para que você vai crescendo nisso e você vai conhecendo. Então, por isso que ela é gradativa e progressiva. Ela desenvolve-se a partir da anterior, ou seja, antes teve algo e agora vai se revelando, então ela vai se mostrando dia após dia. Hebreus capítulo 1, versículo 1 ao 3, ele vai falar que dessa revelação gradativa e progressiva. Amém? É isso que eu tenho para passar para vocês sobre esse primeiro tema. Que Deus abençoe, espero que seja de grande proveito. O próximo vídeo nós vamos estar falando sobre inspiração, iluminação e unidade das escrituras e assim por diante. Aí vocês ficam aí. Deus abençoe.